Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Bora lá para mais uma leitura. Bora para o nosso tempo de devocional, de entendimento da palavra, né? De busca de um pouquinho mais de entendimento da palavra. E vamos continuar perseverando aqui em nome de Jesus. Hoje já quinta-feira, né? 23 de junho. Nós estamos caminhando aí para a última semana já do mês de junho. O ano está correndo, né? E nós já estamos aí quase no finalzinho de junho. E graças a Deus nós estamos perseverando naquilo que a gente iniciou dia 1º de janeiro. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor. Minha carinha tá um pouquinho mais cansada do que o normal. Essa semana tá bem puxado. Mas eu sei que o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Em tudo que a gente faz, né? Quando a gente coloca o Senhor na frente, quando a gente ama aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer, a gente faz com todo carinho. Vamos orar. Jesus, muito obrigada, Pai, por esta quinta-feira, muito obrigado por esse dia, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Até aqui, Senhor, nós temos visto a Tua mão poderosa em nós, sobre nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dirigindo. Obrigada, Jesus, por cada palavra, obrigada por cada direção nesse ano, Pai. Obrigada por cada coisa que o Senhor tem feito na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, Jesus, na nossa vida espiritual. Jesus, muito obrigada, Pai, por cada ministração que o Senhor tem dado ao nosso coração durante essas leituras. Obrigada, Jesus, por cada rema que o Senhor já tem ministrado no meu espírito. Eu sei, Senhor, que perseverar nisso me levará a um nível de crescimento, de edificação no Senhor, que não existe outra maneira, Senhor, a não ser parar tudo o que eu estou fazendo e ir para esse lugar, Senhor, de leitura, de devocional. E eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que tem estado conosco nessa leitura, que também tem perseverado naquilo que o Senhor tem colocado no coração. Obrigada, Jesus, pelos meus irmãos que têm sido, Senhor, perseverantes nessa leitura junto comigo, Jesus. Eu te agradeço e te peço, Senhor, nos ajuda a chegar até o fim, nos dá saúde, alegria, paz durante todo esse ano, Senhor. Queremos sentir a paz que excede todo entendimento, uma paz que só procede do Senhor para as nossas vidas. Nenhum homem é capaz, Senhor, de dar a paz que nós temos em Ti, Jesus. Então, muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida e na vida daqueles que estão comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Hoje a gente vai começar com uma leitura bem pequenininha lá do Reino do Norte, falando um pouquinho de Jeú, né, do que vai começar a acontecer a partir desse momento com Jeú. E em seguida a gente já começa com um novo reinado, né, no Reino do Sul, com Joás. Então você que tem acompanhado aí a leitura, se não lembrar, volta um pouquinho o texto para você lembrar e vamos caminhando aqui. Então hoje a gente começa com o Reino do Norte, uma primeira leitura bem pequena de 5 versículos a respeito do início da apostasia de Jeú. Ele é pressionado pela Síria e aí ele começa a entrar nessa apostasia. Está lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 29 até o 33. 2 Reis 10, 29 até o 33. Diz assim: No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terra das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Então aqui a gente começa já uma conquista de território por parte da Síria. Azael já começa a conquistar territórios israelitas, a tomar posse, né? A guerrear contra e tomar posse de alguns territórios. Então Jeú já começa a entrar numa apostasia em realmente não obedecer à lei do Senhor, não buscar a Deus,
verdadeiramente permitir que o povo de Israel continuasse adorando os bezerros de ouro em Betel e em Dan, e então o Senhor permite que o território israelita seja tomado por territórios sírios, ok? O rei Hazael começa a tomar território para a Síria. Vamos para o Reino do Sul. Agora a gente começa com o reinado de Joás. Lá no Reino do Sul é Joás que vai tomar posse, no lugar de Atalia, né? Porque a gente falou bastante ontem a respeito da mãe de Acasias, que toma posse no lugar do seu filho e mata, né, toda a descendência que pudesse entrar no lugar dele. Mas uma irmã, né, de Acasias consegue salvar um dos seus irmãos chamado Joás. Joás vai reinar no Reino do Sul durante 40 anos. Então a gente vai ter esse rei Joás durante 40 anos. Ele foi bom na maior parte do seu reinado. Ele entra no 7º ano de Jeú, ok? E a gente vai ver então como é que ele vai lidar com toda essa situação lá no Reino do Sul. Joás torna-se rei, tá lá em 2 Reis, capítulo 11, versículo 4 em diante, do 4 ao 12, é a primeira leitura. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de Sem, dos Cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de Sur e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei de armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de Sem fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo-o, e o povo o aplaudia e gritava: viva o rei! O que acontece nesse momento aqui? Joiada é o sacerdote, um dos sacerdotes que está nesse momento ali. Ele sabe a história, ele sabe quem é Joás, e ele então arquiteta todo o plano para tornar Joás rei nesse momento, né? Depois de anos em que Atalia já estava no poder, Joás já está um pouco mais maduro para tomar o trono. Então ele fala com os batalhões de Sem para que eles pudessem fazer a guarda, para que nesse momento que Joás fosse proclamado rei, não houvesse nenhum atentado contra ele, né? Porque se Atalia ou pessoas que estavam ligados a ela soubessem de Joás, com certeza eles iriam até ele para matá-lo. Então esses guardas estavam aqui posicionados nesse momento para não deixar nada de mal acontecer a Joás até que ele fosse proclamado rei, e assim eles pudessem tomar posse, né, do palácio e conseguir tirar Atalia do poder. Agora o mesmo texto lá em 2 Crônicas 23, a partir do versículo 1, nós vamos até o 11, vai falar a mesma coisa. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zincre. Eles percorreram todo Judá e reuniram todas as cidades, os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu, acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês
sacerdotes e levitas que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo, 1/3 no palácio real e 1/3 na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Detalhe aqui nessa passagem e na anterior é o momento em que ele é proclamado rei, o momento em que Joiada proclama Joás como rei. Dos detalhes é que ele entrega uma cópia da aliança. O que é uma cópia da aliança? É uma cópia do Pentateuco, é uma cópia da lei, né, de Moisés, é uma cópia dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, ok? Então essa era o livro que deveria estar nas mãos de um rei, porque ele deveria meditar na palavra de Deus dia e noite, para não se desviar dela. E Joiada faz exatamente isso, dando uma cópia para Joás, para que ele tivesse diante do Senhor, para que ele buscasse o Senhor, para que ele aprendesse da lei e assim fosse um bom rei diante do reino do sul, de Judá e Jerusalém. Atalia é executada nesse momento. Está lá em 2 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 13. 2 Reis, capítulo 11, versículo 13. Continuando aí. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, e lá a mataram. Então Atalia, nesse momento, ela descobre, né, o que está acontecendo, vê o rei ali já no templo sendo proclamado, a alegria do povo ali no templo, né, com a coroação de Joás, e ela então é morta nesse momento, ok? Mas não dentro do templo, eles levam ela para fora do templo para matá-la. O mesmo texto está lá em 2 Crônicas 23, a partir do versículo 12, do 12 ao 15. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei, à entrada em pé, junto à coluna. Os oficiais, os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som de cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem a espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. Então Atalia é morta nesse momento para que realmente o rei, por herança, tomasse posse e ela fosse julgada. O juízo de Deus veio sobre ela pela morte de todos os outros filhos de Acasias que ela havia matado para tomar posse do trono. Uma vida santa
começa agora no Reino do Sul através de Joás. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. O mesmo texto, 2 Reis 11, 21. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. 2 Reis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. A palavra está dizendo claramente que Joás, ele, enquanto foi orientado, enquanto ele foi tutoriado, enquanto ele foi monitorado pelo sacerdote Joiada durante o seu reinado, ele reinou justamente, ele seguiu o que o Senhor ordena, ele estava sempre diante do Senhor, ele estava buscando sempre o Senhor. Muito provavelmente, o momento em que Joiada morre, Joás começa então a se deixar levar por outros conselheiros, por outras pessoas, por outras situações, e ele começa então a se afastar do Senhor. Acredito eu que a gente vai ver isso acontecendo, por isso que a palavra está dizendo que enquanto Joiada viveu, o sacerdote Joiada estava do lado de Joás, Joás reinou justamente, reinou de forma correta, né, de forma justa diante do Senhor. Porém, os altares ele não mexeu. Então, Joás tinha um posicionamento em Deus, mas ele não conseguiu fazer justiça no Reino do Sul, fazendo com que realmente tudo isso fosse tirado, né, de diante do povo. Ele não concretizou essa situação. Reavivamento sob a liderança de Joiada. A gente vai ver isso, 2 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 17 até o 20. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou, despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de Sem, Cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. O mesmo texto está lá em 2 Crônicas 23, do versículo 16 ao 21. Eu vou ler e a gente vai comentar um pouco. Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de Sem, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Então, Joiada faz, né? Coloca cada peça no seu devido lugar. O templo estava restabelecido com os levitas, com os sacerdotes, e todas as tarefas que deveriam ser feitas ali no templo voltam a ser feitas. O rei toma o seu lugar no trono, porque até esse momento, esse menino que provavelmente foi levado ainda bebê, com 1 ano, 2 anos, não sei exatamente, ele foi levado ali às pressas pela sua irmã para não ser morto.
Ele começa a reinar com 7 anos de idade. Ele precisa então de realmente tutores junto com ele, e Joiada é um deles. Mas Joiada então põe tudo no seu devido lugar, leva esse menino para o palácio para tomar o seu lugar no trono, e ali ele começa a reinar Judá e Jerusalém, o reino do sul, né? E todas as coisas voltam para o seu devido lugar. A cidade se acalma, porque Atalia já não estava mais no poder. Havia um rei justo e temente ao Senhor e da família, então, de Davi no trono, que era Joás nesse momento, ok? Família de Joás, segundo Crônicas 24, versículo 3. Este escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. Este, no caso, deve ser Joiada, ok? Joiada deve ter escolhido uma esposa para Joás, e ele teve filhos e filhas. Nesse momento, acontece o nascimento de Amazias, tá? Isso tá lá em 2 Reis 14, 2. E ele vai ser rei aos 25 anos. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Nesse momento ele nasce, tá? Amazias, filho de Joás. A deslealdade dos sacerdotes. Isso tá lá em 2 Crônicas 24, a partir do versículo 4, do 4 ao 7. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazerem reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Balaíns. Vou ler o outro texto que fala sobre isso e a gente já fala um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. 2 Reis, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 8. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que vocês não estão fazendo a reforma no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixam-no para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. De alguma maneira, esses sacerdotes eles não estavam concordando com essa reforma ou com a forma com que Joás estava liderando Judá e Jerusalém nesse momento, e eles são desleais, eles não são leais às ordens que o rei Joás estava dando, não fazendo a reforma que ele tinha pedido para fazer no templo. E a gente vai ver as consequências disso. Joás fica triste, chama Joiada, chama os outros sacerdotes e os levitas, e eles não sabem muito bem o que dizer, né? Porque não havia sido feito a ordem que Joás tinha dado nesse momento para que eles começassem os reparos, começassem a fazer reparos no templo do Senhor. O templo é reparado, né? 2 Reis, capítulo 12, versículo 9 até o 16. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor,
e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou qualquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Mesmo texto, vamos ler, a gente vai comentar um pouquinho aqui. E aqui acaba a nossa leitura de hoje. Acho que é isso, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo. Dia 23. Segundo Crônicas 24, versículo 8 ao 14. É o mesmo texto. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei, e este viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-na e a levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Então, esse texto está mostrando para nós que o templo, então, começa a ser restaurado. Lembrando que os levitas e os sacerdotes não podiam executar nenhum tipo de trabalho braçal, ok? Então eles continuavam fazendo o trabalho no templo, que era o serviço dos sacerdotes e dos levitas, que era somente o trabalho para as coisas de Deus. Então eles continuavam acendendo o candelabro, fazendo os pães, limpando, oferecendo sacrifícios. Então todo esse trabalho que desde a época de Moisés foi instituído pelo Senhor, era esse trabalho que os sacerdotes e os levitas continuavam fazendo. E aqui então eles contratam operários, homens, que pudessem trabalhar nessa reforma. E é isso que ele está falando, que essa prata, ela serviu para tudo isso, para pagar essas pessoas que estavam trabalhando no templo e para comprar o material e para continuar com toda a manutenção do templo do Senhor. E graças a Deus a palavra fala que eles agiam honestamente em tudo isso. Então toda a prata que o povo de Judá e de Jerusalém trazia, né, das tribos, traziam ali para o templo, era usado nesse benefício, nesse momento, e não faltou. Eles puderam pagar tudo, fazer tudo o que eles precisavam fazer na reforma, e ainda sobrou para fazer peças para o templo do Senhor, né? Peças para bacias, para fazer os sacrifícios e tantas outras coisas que eles precisavam. E ainda o suprimento dos sacerdotes também, que eram necessários para as famílias, também tinha em abundância. Então Deus proveu todo o sustento para esse momento e toda a prata necessária para essa reforma, para pagamento dos operários, dos trabalhadores, né, dos pedreiros, dos carpinteiros e de tudo mais. O Senhor, então, permite esse progresso ali naquele momento, com a reforma do templo através do reinado de Joás, ok? Então aqui a gente termina a nossa leitura de hoje. A gente vai ler um trechinho aqui bem pequenininho a respeito do Reino do Norte, perdão. Vamos pegar aqui, nós vamos pegar a morte de Jeú, acontece nesse momento aqui, eu coloquei pra gente ler hoje também. E o comecinho do reinado de Jeocás.
A morte de Jeú está lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Por que eu deixei para o final? Porque é justamente nesse momento agora, já com Joás no comando lá do Reino do Sul, é que acontece a morte de Jeú e o início do reinado de Jeoacás. Então, 2 Reis 10, 34. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. Então, fala da morte de Jeú nesse momento, desse homem que foi uma mão forte do Senhor para trazer juízo sobre toda a família de Acabe. Infelizmente, ele foi pressionado ali, né, a entrar em apostasia e perdeu parte do território para a Síria. E vamos ver então agora o que acontece através do seu filho Jeoacás. Jeoacás, ele vai reinar sobre o Reino do Norte 17 anos. Ele foi um rei mau e ele entra no 23º ano de Joás. Então Joás, lá no Reino do Sul, já está reinando há 23 anos quando Jeú morre e Jeoacás, seu filho, então começa a reinar no Reino do Norte no seu lugar, ok? Vamos pegar aqui uma vida de pecados. Os dois textos aqui do início do reinado de Jeoacás. 2 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2. 2 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei em Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Então, infelizmente, nós temos mais um rei tomando o trono de Israel, do Reino do Norte, e agora é o filho de Jeú, chamado Jeoacás. Joás, lá no Reino do Sul, já está reinando há 23 anos, e ele, Jeoacás, então, não segue, né, os princípios do Senhor também, mas segue os mesmos pecados de Jeroboão, lá no início do reinado de Jeroboão, continuando, né, todo o pecado, toda a idolatria, toda a prostituição espiritual, todo tipo de abominação diante do Senhor. Ele não busca Deus, ele não sabe sobre Deus, né? Porque seu pai Jeú com certeza não ensinou, assim como todos os outros reis do Reino do Norte não tiveram esse entendimento por falta de ensino, por falta de discernimento, por falta de ser passado de pai para filho. Oprimido pela Síria, 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo, aliás, só o versículo 22, e depois a gente volta do versículo 3 ao 7. Então, o primeiro versículo é 2 Reis, capítulo 13, versículo 22, só esse primeiro. Azael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Agora o versículo 3 até o 7. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Então, aqui nesse momento, a gente percebe duas coisas que acontecem. Azael continua oprimindo Israel, o reino do norte. Jeoacás busca o Senhor, busca por socorro em Deus. Então, olha só, Jeoacás sabia quem era o Senhor. Jeoacás já ouvia falar do Senhor. Israel não havia se esquecido totalmente do Senhor. Eles buscam
o Senhor levanta um libertador nesse momento. Eles são libertos dessa opressão da Síria. A palavra não mostra quem é esse libertador, mas Deus levanta alguém que busca Deus e que traz então esse livramento, né, através da guerra. Mas Ben-Hadad, né, com seu filho, Azael, perdão, com Ben-Hadad já haviam destruído boa parte do exército de Israel, né, que estava no comando de Jeoacás. Então, houve um livramento nesse momento, o Senhor traz livramento, eles voltam a estar nas suas casas, a viver com tranquilidade, mas eles já não têm o número de exército que eles tinham, eles já têm todo o exército totalmente reduzido, porque houve uma matança muito grande durante esse momento em que o rei da Síria, Azael, com seu filho Ben-Hadad, estavam tomando, né, os territórios ali de Israel, ok? Então a gente começou um outro trecho do reinado do Reino do Norte, que agora nesse momento está com Jeoacás, filho de Jeú, e a gente também falou sobre o reparo no templo e sobre essa questão de como Joiada e o rei lá, Joás, estão conduzindo o Reino do Sul também, tá bom? Eu sei que são muitos nomes, são muitos, né, reis aí que vão passando de um para o outro, mas não se preocupem, tenham toda a tranquilidade do mundo de ter paciência, ir lendo, ir meditando e aos poucos, com o passar do tempo, quando você vai lendo uma, duas, três, esses textos vão se familiarizando, vai ficando mais fácil e o entendimento vai vindo aos poucos do que Deus está fazendo ali em Israel nesse momento. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Eu agradeço pela compreensão de vocês. Tá meio bagunçado ali os PDFs, né? Os vídeos estão chegando em horários diferentes porque eu tô sem internet. Tenha um pouquinho de paciência. Semana que vem tudo vai se normalizar, se Deus quiser, com a minha mudança, né? E aí a gente vai estar novamente no nosso ritmo aí, tanto da leitura quanto dos PDFs, quanto dos vídeos. Se Deus quiser, o Senhor vai continuar, né, ministrando as nossas vidas até o final de 2022, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã. Amanhã a gente vai estar aqui.